Bem-vindos ao podcast Senso Comum. Hoje eu não tô ao vivo, eu tô gravando da minha casa. Eu não deveria estar gravando agora, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu senti a necessidade, tá bom? Hoje vai ser um podcast um pouco diferente, eu não me preparei direito, eu só tive vontade e necessidade de sentar e falar. E sinceramente ficar falando sozinho dentro do meu banheiro enquanto eu escovo os dentes não faz muito sentido. Faz um pouco, porque eu precisava desabafar um pouco, mas enfim. Vou te fazer uma recomendação. Vamos fazer diferente? Hoje, em vez de você ficar assistindo, eu sei que eu tô em vídeo. Eu acho cozice você não gravar o vídeo, tá? Pra quem tá me ouvindo no Spotify, isso não faz sentido nenhum. Porém, se você tá me vendo no YouTube, deixa tocando, fecha o olho, deita aí, só escuta. Não dorme também, né, caralho? Porra. Mas só escuta aí, poxa. Escuta, fica tranquilo, relaxa. Não fica me vendo aqui, ó. Tá vendo eu me mexer? Não fica vendo isso. Você tem que prestar atenção no que eu tô falando e não no que eu tô fazendo. Não precisa ficar olhando pra mim. Eu tô bonitão hoje? Não tô? Tanto faz. Isso não importa, entendeu? A questão aqui é que assim... Beleza, eu tô no último ano da faculdade, caso vocês não saibam aí e tal. Beleza. E eu tô naquela época de TCC. E na faculdade de Direito eu sempre encontrei um problema muito grande, que é professor falar assim, não, na hora de fazer sobre o TCC, você não pode pegar um tema social, você não pode pegar um tema que seja de senso comum ou que seja moral, né? Porque tem que ser alguma ciência, né? Uma ciência. TCC é um artigo ali, é uma ciência. Mano, vai se fuder, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que absurdo. Vai se fuder. Não dá, mano. Tá, beleza. Então tá, eu fiz lá o meu, tranquilo. Coloquei 4 páginas de bibliografia lá, com um monte de referência. E... Inclusive, o meu tipo de referência favorito é julgamento, entendeu? Teve alguma... Um STF da vida, um STJ, um tribunal ali que julgou alguma coisa que eu falei que eu achei interessante. Eu falando, beleza, é isso aí mesmo que eu vou usar. Então, assim... Mas não, tem que ser doutrinador, né? Tem que ser o cara que escreveu. Tá bom, né? Agora, qual que é o meu maior problema com isso, cara? Primeiro que eu já acho ridículo num TCC você ter que pegar e citar 40 pessoas, tá? Isso é ridículo, porque você pode estar falando uma coisa... E que se for do meu tema, tá? Porque o meu único motivo de eu não falar, não fazer um trabalho, eu tô cagando pro meu TCC, eu não tô nem aí, eu odeio a minha faculdade, eu odeio o meu curso, eu odeio o meu tema de TCC, tá? Eu tô fazendo porque eu sou obrigado. Se eu pudesse falar mesmo, tá? Primeiro eu ia começar que TCC é uma merda. Porque se você tá fazendo direito, e eu tô falando aqui de TCC de direito. Se você tá fazendo TCC de direito, não faz sentido. Porque de engenharia, pelo menos o de engenharia, você tá fazendo alguma coisa útil com a sua vida. Você tá fazendo um projeto. Caso seja de design, você faz um projeto. Tá? E... Agora, direito não. Você não faz um julgamento, você não defende algum cliente fictício, você não faz uma petição ou sei lá, um recurso. Você não faz isso pra passar, pra sair da faculdade de direito. Você faz um negócio que não faz sentido algum. Entendeu? Você tá ali obrigando o cara a escrever um papel, um artigo científico, enfim, monografia. E você tá obrigando o cara a fazer isso, que é algo que ele... Que, sei lá, quantas pessoas vão virar doutrinadores dessa matéria no futuro? Quantas? Quantos nomes do direito você conhece? Claro que eu tô falando aqui com pessoas que obviamente fazem direito, né? Porque senão você não vai conhecer talvez ninguém, né? Mas quantas pessoas você conhece? Talvez umas 4, 5? Poxa, são pessoas consolidadas, tá ligado? Então assim, a questão aqui é simples. Você tá obrigando o cara a fazer alguma coisa que não vai ter aplicação prática na vida dele. Sem falar que é algo muito específico. E ninguém que tá na faculdade de Direito sabe que ramo vai seguir. E não vai ser tão específico quanto o TCC tem que ser. Tá? A questão é inútil, não traz a realidade da sua profissão no futuro. E enfim. Agora a questão é... Nossa, Henrique, por que você fala que você não faz sobre um tema que você gosta? Porque se eu for fazer sobre algum tema que eu gosto, eu vou ter que ficar
descobrindo pessoas que concordam, quando nem sempre existe. Por exemplo, o meu tema favorito, vamos lá, o primeiro podcast que eu fiz, aborto. A minha opinião sobre aborto foi muito diferente de qualquer outra coisa que eu já encontrei. Qualquer outro país que libera o aborto, libera de maneira que a mulher vá lá e fala que se foda, vou abortar. E eu fiz um podcast, sei lá, de 1 hora, falando o que eu acho que deveria ser diferente. E o porquê eu acho que deveria ser diferente. Entende? Ai, mas a opinião é só da mulher e não sei o quê. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Tem um podcast de 1 hora falando sobre isso, tá? Porque você tá matando o filho do cara também. Que o filho é dos dois. Você não faz filho sozinho. A menos que seja de proveta. Então, assim, é um absurdo você falar que tá matando o filho do cara. Tá? E tudo bem. Dane-se. O cara não tem voz nisso. Pelo amor de Deus, né? Ai, não, mas é só feto, não é o filho dele ainda. Então tá, então faz assim. Pega uma mulher grávida. Isso aqui é mentira. Não faça isso, tá bom? Isso não é uma recomendação. Mas só a título de exemplo, pega uma mulher grávida que ama muito o filho, quer muito ter esse filho, já sabe o nome e já comprou roupa. Vai lá dar um socão na barriga dela pra ela perder o filho. Você acha que ela vai falar, tudo bem, era só um feto? Não vai. Entende? Do mesmo jeito que essa mãe vai ter amor pelo filho que não nasceu ainda, o pai que quer o filho também vai ter. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, foda-se. Por que eu tô falando disso? Não consigo, eu tenho que falar disso. Enfim, eu adoraria fazer um trabalho sobre, ou falar sobre aborto, legalização das drogas, qualquer coisa que fosse, num tema de TCC, de maneira que eu pudesse expressar minha opinião. Ai, mas Henrique, você é um merda, você não fez nada, você nem saiu da faculdade ainda. Beleza. É completamente válido você falar isso se você pegar e contrapor o argumento. Falar assim, não, tá bom, ó. Você não pode desmerecer a pessoa de maneira ad hominem. Ad hominem, pra você que não conhece, é quando você faz um argumento com base nas características da pessoa. Não precisa ser característica física, mas nas características dessa pessoa. O que isso significa, você me pergunta? Digamos que alguém dá um argumento muito fundamentado, muito bom, muito pautado. E daí você responde de maneira a criticar a pessoa. Então, por exemplo, eu pego e falo assim, olha, 1 mais 1 é 2. Com base nisso, nisso e nisso, porque a sociedade sempre foi assim, e estabeleceu-se assim, e daí você pega e fala, ha 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 ha. Você tem olho castanho. Ha. Você não tem tanquinho, você tá fora de forma. Ha 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 ha. Você não saiu da faculdade ainda. Ha ha ha. Você é inútil, ha. Não é assim. Você prova refutando a pessoa. Você prova provando, você tem que provar que ela tá errada. Entendeu? Você não vai desmerecer o argumento da pessoa vendo quem falou aquilo, mas sim o argumento em si. Tá? Essa é a questão. Então, por exemplo, pra você, vamos trazer um caso atual, vamos falar de vacina. Você não vai pegar e falar, olha, temos cientistas falando que vacina é bom, temos pessoas anti-vacina falando que não. Você não pega e fala, a pessoa anti-vacina ela é burra, ela não merece crédito. Tá certo. Em partes, porque ciência é uma ciência exata. Direito é moral. E eu já vou entrar nesse mérito aí. Mas enfim, você tem que pegar e falar, nossa, você está errado, porque conforme esse estudo científico aqui, que trouxe resultados materiais, resultados assim que você, não é opinião, trouxe fatos, né? E com base nesses resultados a gente viu que na verdade você está errado. Ah, mas causa autismo, tá? É 1 em, sei lá, tantos milhões. E a causa de morte é muito maior, é 1 em 100, sei lá. Tá me entendendo? Isso são fatos, isso é um jeito de você desmerecer um argumento, tá? Agora, você pegar e desmerecer falando assim, não, você tá na faculdade ainda, né, cara? Você não vai dar sua opinião. Por quê? E se a minha opinião for válida? Eu não tô falando que a minha necessariamente é. Talvez alguém no mundo esteja na faculdade. Não precisa ser eu. Volto a dizer aqui. Talvez alguém no mundo, sei lá, talvez Einstein, talvez Stephen Hawking, tava na faculdade e era um gênio. Por que desmerecer a pessoa?
Não faz sentido, desmereça o argumento, tá? Então tá, beleza. E daí, fala assim, você não pode falar, por mais que tivesse decisão, por mais que tivesse bibliografia, enfim, que fosse. Ah, não, mas não pode, porque você não pode colocar a sua opinião. Primeiro, quem faz TCC, ou quem faz algum trabalho, algum artigo, alguma matéria de jornal que seja, sempre coloca opinião. Geralmente, sim, geralmente coloca opinião. A questão aqui é que, assim, não coloca opinião expressamente. O próprio ensino médio te fala isso. O ensino médio fala, não seja pessoal. Não coloque sua opinião. É não seja pessoal. Você não pode pôr eu acho. A questão é, se tem um grupo de pessoas, cientistas, falando uma coisa, e tem um outro grupo falando outra coisa, você vai pegar e você vai usar a argumentação do grupo com o qual que você concorda. Tá me entendendo? Você vai manipular a argumentação para que ela venha ao seu favor. Essa é a questão. Então sim, você vai estar dando a sua opinião. Isso você pode ver, aproveitando que eu tô falando de direito, você pode ver em qualquer processo. Um advogado de um lado tá falando que tá certo, enquanto o outro advogado do outro lado também tá falando que tá certo. E os dois vão provar para você que os dois estão certos com base em doutrina, em jurisprudência, que é a decisão de outros tribunais, de tribunais, enfim. E eles vão provar para você que eles estão certos. Mas como assim que os dois estão certos? Pois é. Aí que tá a questão. Você vai pegar e digamos que tenha duas decisões ali com situações parecidas. E cada decisão é diferente. E você vai falar, não, Henrique, isso é impossível. Isso é impossível porque na lei diz que não pode, né? O mesmo tribunal ou o mesmo caso ter duas soluções diferentes. Então vai se fuder. Abre o olho, caralho. Todo mundo sabe que tem aquela situação onde o advogado chega e fala, então, se cair no juiz tal, tá tranquilo. Se cair no outro, a gente tá ferrado. Você já ouviu falar disso? Nem que seja num filme, nem que seja numa série. Em algum lugar você ouviu falar disso, tá? E a questão é... Você pode usar esses argumentos, tá? Pra você expressar a sua opinião indiretamente. Então você pegar e você colocar lá uma decisão de um juiz, de um tribunal, de alguém que foi favorável ao seu entendimento, e daí você pega e escreve assim, ó. Fazer isso e isso é correto conforme expressa a corte tal. Sei lá, a sétima corte do tribunal tal. Sétima turma, enfim. E você vai lá e você coloca isso, e vai aparecer, nossa, realmente, né? Eles falaram isso, então acho que esse cara tá certo. Só que daí você vai lá na outra turma, e a outra turma falou outra coisa. Ou em algum outro processo, em algum outro lugar, sempre vai ter alguma coisa contraditória, alguma coisa diferente ali. E você usa o que vai ser benéfico a você, porque você vai estar manipulando a pessoa. Todo mundo faz isso, é natural. Se você está tentando defender um argumento, você não vai falar coisas contrárias que vão te prejudicar. Bom, muito provavelmente, né, você não vai falar. Né? Você vai falar alguma coisa ou outra que vai falar, nossa, olha, estou expondo o outro lado da moeda. Só que nunca algo drástico que vai provar fatidicamente que você está errado. Você coloca um ponto ou outro só pra você dar uma argumentada e falar, nossa, olha aqui, ó, tem esse outro lado, mas ó, vou explicar o porquê que eles estão errados. Entendeu? Você só mostra o outro lado se você sabe que você pode pode rebater. Tá? Quero deixar isso muito claro. Então, assim, não tem essa, tá? Outra coisa, foi dito assim, você não pode falar de senso comum, você não pode falar de moralidade, né? Porque temas morais não é assim, isso aqui é um trabalho científico. Ah, mas é um trabalho científico. A questão é, tá? A questão é, direito, e eu tô me especificando aqui em direito, tá bom? Direito não é ciência. E esse vai ser o título do podcast, que se foda. Vai ser esse o nome. Deu vontade, eu quero que seja. Direito não é ciência, tá? Não existe ciência jurídica, tá? Direito é pura e exclusivamente moralidade. Calma lá que eu já vou falar. Não fica puto, não vai lá. Que se foda. Você não concorda comigo também? Que se foda. Eu não ligo, só preciso falar, porque eu tô muito puto. Questão é,
O direito, ele não é uma ciência no jeito que o que fez o direito, tá? Pode ser que hoje em dia você tenha ciência, abre aspas, ciência jurídica, que vai pegar e vai... E olha, você vê lá nas normas e você vê lá na doutrina, haha, o que as pessoas estão falando, né? Uau, ciência jurídica, tá? Pode ser que hoje em dia você faça isso. Tudo bem, você vai falar lá. Só que a questão é, você já parou pra pensar de onde que veio isso? O direito, a ciência, o que se diz ciência jurídica hoje em dia, partiu da moralidade. Talvez tenha uma exceção ou outra, mas porra, se você parar pra analisar, o direito é moralidade. Você tá duvidando de mim? Tá. Então vamos conversar então aqui. Senta aí, vamos falar. A ciência, ela tende a não mudar, porque a ciência te apresenta fatos. Ai, mas Henrique, a ciência muda. Claro, a ciência muda quando você muda o experimento. Então, por exemplo, eu não vou lembrar agora, mas isso aqui eu tô falando de biologia, tá? Então, teve aquele cara lá que jogou um monte de comida no chão, apareceu um monte de bicho, ele falou, olha só, a comida quando apodrece vira bicho. Daí foi lá um outro cara, anos e anos depois, e fez um recipiente de vidro, que era tipo, e tinha um tubo, assim, com um pescoço de ganso, em inglês acho que fala gooseneck, é uma coisa assim, eu não sei em português agora, é uma coisa assim. Então ele fez lá aquela curva, porque ali os bichos não conseguiam passar, porque a questão é, os bichos, eles iam até a comida quando ela tava no chão, certo? Então isso cagou com o experimento do cara. Então outro cara foi lá e conseguiu provar isso de maneira fatídica, falando, é mentira. Perceba, aqui eu tenho um recipiente que bicho não consegue entrar. Só tem comida dentro, só tem restos dentro. Esses restos, eles não estão virando bicho. Não tem nenhum bicho preso ali dentro. Agora que temos um recipiente onde insetos não conseguem entrar, você percebe que dali não saiu nenhum. Dali não tem preso nenhum ali dentro. Essa é a questão. A ciência, ela muda quando você tem avanços tecnológicos, tá? Não quando alguém acha alguma coisa. Ah, não, mas eu acho que sim. Ah, não, mas eu acho que não. Não é assim. Isso é ciência. São fatos, tá? Por exemplo, você fazer Pitágoras sempre vai ser Pitágoras, entendeu? A soma do quadrado dos catetos sempre vai ser o quadrado da hipotenusa, uma coisa assim. Eu não lembro dessa merda de direito também, que faz 6 não, fazem 7 anos, 7, 8 anos quando eu escuto essa frase. Se eu falei errado, desculpa. Mas a questão é que assim, é um fato, isso não vai mudar. Os números sempre vão bater, sempre vai dar certo. Porque é um fato, porque é ciência. Isso é ciência, tá? A questão é, direito não é assim. Você percebe antigamente... E você pode ainda argumentar pra mim, não, mas antigamente o átomo... a gente tinha o átomo como se fosse a menor substância que tem. Né? A menor coisa que tem no mundo é o átomo, né? Tudo é feito de átomos. Futuramente, com o avanço científico, com o avanço tecnológico, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera, né? O núcleo com o nêutron e o próton e a eletrosfera com o elétron, tá? Isso é avanço tecnológico, tá? Agora, você pensa comigo, como que direito é uma ciência, tá? É uma ciência exata. Porque assim, ciências são exatas, tá? Ah, não, mas existem ciências que não são exatas. Aí você tá querendo prostituir os termos, tá bom? Só porque você quer... Ah, não, mas eu sou estudante do direito, né? E eu gostaria tanto de poder falar que direito é uma ciência pra eu me sentir melhor, porque quem faz direito tem um ego lá no teto. Nossa, como o egocentrismo do direito, ai, chega até a doer as costas já, só de pensar de tão pesado que é. Não, cara. Não. Tá? A questão aqui é, você pensa antigamente, muito tempo atrás, você tinha o direito inquisitorial, tá? Pensa lá em Inquisição, caramba 4. Você não tinha a possibilidade de contraditório. Contraditório é você se defender.
você não tinha a possibilidade de se defender, tá? Antigamente ainda, um pouco mais pra trás, tanto no inquisitorial quanto um pouco mais pra trás, se você pesquisar no direito, existia uma coisa chamada ordalhas, tá? Mas o que caralhos é ordalhas, Henrique? O nome do seu podcast é podcast Senso Comum. Aqui tem que ser senso comum. Eu não sei o que é ordalha. Pois bem, ordalha é quando você obriga alguém a fazer alguma coisa absurda pra ver se ele tá certo ou errado. Isso é um jeito muito tosco de explicar, mas eu acho que deu pra entender. Agora um exemplo. Digamos assim, imagina que um juiz, ele tá você está sendo acusado. O juiz chega pra você e fala assim: "Tá bom. Pega e anda no fogo, que se você não se queimar é porque você é inocente. É porque Deus tá intercedendo em seu nome. Deus não vai deixar você se queimar. Vamos pegar e vamos queimar tua mão, vamos pôr ela no fogo. Se sua mão sair intacta, é porque você é inocente. Deus não vai deixar um cara inocente ser condenado, porque ele é Deus, ele é bondoso, né? Deus não vai deixar isso acontecer. Então antigamente você tinha essa merda, entendeu? Que as pessoas faziam pra condenar os outros, com base em bosta nenhuma. Entendeu? E agora a minha pergunta é, hoje em dia a gente não tem mais isso. O que mudou? Eu vou te fazer uma pergunta sincera, eu quero que você me diga. O que mudou pra gente não ter mais isso hoje em dia? A moralidade da sociedade, da população? Ou a ciência mudou os métodos? Hoje em dia tem um método diferente de você tacar o cara no fogo? Ah, não, hoje em dia não tem que ser mais no fogo. Hoje em dia a gente tem um fogo móvel. Que não precisa, a gente tem isqueiro. Entendeu? Não mudou no sentido que, olha que merda. Eu já tô puto. Eu vou ver meu vídeo, minha câmera tá focando no microfone. Eu tô desfocado. Vai se fuder. Todo dia eu tenho que entrar nesta merda aqui. Porque isso aqui é uma bosta desse programa do Streamlabs. Porque eu já entrei no programa da própria Logitech e coloquei pra não ficar com o foco automático. Só que toda vez essa merda volta pro automático. Que inferno. Enfim. Tá? Já me perdi. Enfim, o direito ele não mudou no sentido de que a tecnologia mudou com o direito. Não. Não, meu amiguinho. Porque a tecnologia fez com que você não precise fazer fogo. Agora você tem isqueiro. Se a questão do direito ter mudado fosse a tecnologia, hoje em dia ao invés de você pegar e fazer uma fogueira e mandar seu cara e tacar o cara em cima, ou meter a mão lá na fogueira, hoje em dia iam ter lá no tribunal um isqueiro. Ah, você é inocente? Então peraí, me dá tua mão. Vou acender um isqueiro embaixo da sua mão pra ver se queima. Porque, ó, tecnologia, agora temos fogo portátil. Não, não é isso que aconteceu. O que muda é a moralidade das pessoas. Ai, mas e as normas que a gente tem? E toda a jurisprudência e toda a doutrina, isso é baseado em moralidade, meu. Puta que me pariu. Isso é tudo moral. A moralidade que cria a sua dita ciência política, ciência do direito, ciência jurídica, tá bom? É a moralidade que cria isso, tá? Isso é muito simples, tá? Ai, caralho, cara, eu fico puto. Meu Deus do céu. Então, pensa assim comigo. A escravidão, ela era legal. Ela era permitida pela lei. E daí, do nada, chegou lá, grande princesa, lei áurea. Vou assinar aqui. Não pode mais agora ter escravo. Amigo, o que mudou de tecnologia? Você vai falar, ah não, mas hoje em dia a gente tem máquinas agrícolas. Irmão, eu vou... Se você pensou esse argumento na tua cabeça, por favor, cuida mais com o que você pensa, velho. Porque eu vou te dar 2 pontos aqui, tá? Puta que pariu, cara. Se você falou isso, porra. Tá, primeiro ponto, tá? Que é o ponto mais óbvio. Não, os dois são óbvios pra caralho. Primeiro ponto. As máquinas, em gigantesca parte, ainda precisam de alguém controlando elas, tá? Então não é como se você pegasse e falasse, nossa, agora tudo faz tudo sozinho. Não precisa de alguém pra trabalhar ali. Elas ainda precisam de alguém fazendo as coisas, tá?
Caralho, cara. Primeiro ponto, né? Segundo ponto. Na época em que a escravidão não podia mais ter escravidão, não podia mais ser escravo, olha só, tá ilegal. Ai, caralho. Nessa época, não tinha máquinas agrícolas ainda, tá? Os fazendeiros tiveram que começar a contratar pessoas ou conseguir escravos de maneira ilegal, tá bom? Só pra dar um contexto aí, tá bom? Então não é tecnologia, caro amiguinho. Não é a tecnologia. O direito muda com a moralidade. Nossa, um dia alguém tava lá sentado no seu maravilhoso império e falou assim: eu acho que quem é preto também é gente. Será? Acho que é. Vou assinar uma lei. Cara, é moralidade. Acho que alguém. Com certeza alguém olhou o que tava acontecendo e falou: meu, acho que tratar alguém dessa maneira ali é desumano, né? Tô achando que é desumano, cara. Vocês não estão achando? Tô achando. Então você pega esta merda chamada escravidão e você proíbe. Por quê? Porque você tá se baseando na moral. Moral, tá? Tanto é na moral, que em diferentes lugares do mundo, tá? Pessoas de cor são tratadas de maneira diferente. Então você vai lá, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e vai no norte dos Estados Unidos. Veja se tem diferença. Será que tem? Não sei. Talvez tenha, né? Talvez porque o sul americano, o sul da América do Norte, o sul dos Estados Unidos, perdão, o sul dos Estados Unidos até hoje tem bandeiras racistas. E eu gosto de chamar de bandeira perdedora. Olha só, The Loser's Flag. A bandeira dos perdedores. E eles exibem isso com orgulho, bandeira dos confederados, tá? Eu não vou dar uma aula de história agora. Eu, inclusive, não tenho mérito nenhum pra falar de história, tá? Não estudo história, não fiz faculdade de história. Enfim, só tô dando um exemplo aqui, tá? Então, assim, a questão é, nos Estados Unidos, lá não teve tanta miscigenação igual no Brasil. Então lá, os casos de racismo, por mais que eu fale, nossa, no Brasil é terrível. Cara, nos Estados Unidos, sempre foi pior. Principalmente no sul, tá? Questão é, lá não teve tanta miscigenação. Lá você vê bem definidamente a etnia das pessoas, tá? Aqui não, aqui a gente tem infinidade de tons de pele, entendeu? O português chegou aqui de barquinho e falou: nossa, mano, tava nesse barco aqui faz meses, né, pra chegar aqui. Tamo na Índia? Não tamo. Ai, que se foda, meu. Quero meter a rola em alguém. Foi isso que aconteceu. E era índio, era escravo, era outro português, era todo mundo. A gente só não tem mistura de ser humano com árvore porque não dá pra procriar. Tá me entendendo? Chegou lá o português safadão, hahaha, vou meter a rola em todo mundo. E a gente teve miscigenação. O nosso racismo aqui é muito menor. Lá nos Estados Unidos, se você for, você vê que tem uma grande diferença. Lá, aqui, as tonalidades, aqui, tem muita gente que discute que o pardo não existe, é só preto. Mas então vamos se referir assim. As tonalidades de pele aqui no Brasil são infinitas. Tá? Essa é a questão. E lá não é assim. Então lá, principalmente nos Estados Unidos, no sul, tem bastante racismo. Não sei claramente um dado específico apontando quantos por cento das pessoas são racistas. Eu só tô dizendo algo que é óbvio. Tá me entendendo? E a questão é... E aqui que vai o ponto principal. Se direito fosse uma ciência que você vai se basear em fatos e não... basear na ciência, né? Basear num estudo científico, no fato, na verdade absoluta até que se prove o contrário. Se você fosse se basear realmente nisso,
Nos Estados Unidos, por exemplo, você não ia ter uma diferença. Você não ia ter uma diferença daqui do Brasil para os Estados Unidos, para nenhum outro país. Só que não. Só que não. É só você ver as leis. É só você ver a forma de julgamento. A, tudo o que acontece, juridicamente falando, de país para país, tendem a ser extremamente diferentes. Porque se fosse uma verdade absoluta, ao passo de que você falasse assim, essa forma aqui é a forma correta. A sociedade deveria seguir essas leis e ponto final. Os processos deveriam ser tratados dessa forma aqui e ponto final. Isso aqui é o mais eficiente, isso aqui é o melhor que existe e o resto tá errado. Se direito fosse assim, todo mundo ia seguir essa merda. Ia ter um outro lugar que iam preferir ficar com o errado, mas não. O direito ele é diferente, porque ele foi construído pela sociedade. A moral das pessoas constrói o direito, constrói as leis, elege as pessoas. O direito é a base, o fundamento do direito é moral. Ai, mas como assim a base do direito é moral? O direito ele tem os princípios do direito que são a base. Não, porque os princípios do direito só são princípios porque eles vieram de algum lugar que alguém falou, peraí, isso aqui tá errado. Cara, pensa comigo. Vamos voltar, por exemplo, do direito inquisitorial. Você não tinha direito de resposta. Você não podia responder. Você não tinha como se defender. Eu acho que alguém um dia sentou e falou assim, caraca, mano, realmente, eu acho que isso não é legal. E as pessoas começaram, em volta dessas pessoas, começaram a pensar assim, não, realmente, isso não é legal, né? Não é bacana. Se fosse comigo, eu não ia gostar. Se fosse comigo, eu não ia gostar. Porque, imagina eu, inocente, vou lá e eu não posso responder, não posso me defender. Eu não ia gostar disso aí, não. E alguém começou a pensar isso. E a sociedade começou a se basear nesse pensamento, falando, nossa, realmente, nossa, esse cara tá certo. Nossa, cara. Minha tela desligou. Eu espero que a gravação tenha continuado. Aparentemente ficar falando sem mexer o mouse faz com que o meu computador desligue. E eu realmente espero que a minha gravação não tenha parado. Cara, eu vou parar essa gravação aqui. Você vai continuar me escutando sem interrupção, mas eu preciso conferir. Porque se tudo que eu estiver falando nesse segundo não estiver sendo gravado, eu continuar por mais meia hora, eu vou ficar muito puto. Felizmente eu estava gravando, agora você já tá me ouvindo de volta. Olha, você nem percebeu. Uau, a mágica da edição, tecnologia. A edição é uma ciência. Tecnologia. Eu tô muito puto, cara. Vai se fuder. Vai se fuder você aí mesmo. Por quê? Não sei. Alguma coisa você fez de errado. Você sabe. A questão é, vamos voltar pra cá. Eu tava falando então de antigamente. Alguém pegou e falou assim, nossa, realmente acho que é errado, né? Você não poder responder, você não poder se defender. Eu acho que isso não é certo. Eu acho que não deveria acontecer. Olha, eu acho que ele tá certo, né, gente? As pessoas pegaram e fizeram assim, ó. Agora, se você não está me assistindo, o que eu recomendo, não me assista. Só me escute. Seja legal. Me escuta, deita no sofá, fala assim, nossa, eu vou ouvir esse negócio. Vou ouvir esse cara falar merda. Pra dar umas risadas dele puto. Ó, tá falando merda e tá puto. Hahaha, vou dar risada. Aproveita e dá risada então, cara. Seja feliz. Seja feliz. É o objetivo. O objetivo da sua vida é seja feliz. Foda-se o resto das pessoas, tá? Se você atingiu a felicidade, parabéns. A questão é, você tem que manter ela, né? Não pode pegar todo o seu dinheiro, gastar tudo e foda-se. Daí no dia seguinte você não vai mais estar feliz, né? E vai ter que conviver com anos de infelicidade, tá? Então, seja feliz por muito tempo, tá? A questão é, alguém no passado, e eu vou dizer isso aqui pra você que só está me ouvindo, principalmente pelo Spotify, alguém no passado pegou e falou assim, colocou a mão na cabeça, assim, aquela pose clássica do cara pensando, daquela estátua, pegou e fez assim, eu acho que condenar alguém que não pôde se defender tá errado. Daí as pessoas em volta dele pegaram e falaram assim, não, peraí, será?
Será? Mas aquele cara lá é culpado, que se foda. Ele vai ser preso, aí que é bom. Se ele fosse inocente, não precisa nem se defender. As provas iam falar por si só. Que prova, irmão? Se o cara não pode ir atrás de nada também. Tá me entendendo? Vai se fuder, cara. Porra. Então, enfim, 10 pessoas em volta dele pegaram e também. Todo mundo pegou, colocou a mãozinha no cotovelo. Imagina que você pegou a sua mão direita, coloca no seu cotovelo esquerdo. Coloca seu braço, seu punho esquerdo. Fecha a sua mão assim. E coloca o punho na sua testa. Assim, a mão na testa. Faz assim, ó. E agora pensa comigo. Realiza esse ato de reflexão aqui comigo. A gente agora vai refletir junto. Olha que legal. Isso aqui já não é mais um podcast, isso aqui é uma meditação. Vamos refletir junto e falar assim: eu acho que prender alguém sem deixar a pessoa se defender é errado. Agora você pega e coloca a mão na boca, assim. A mão na cara, assim, e faz aquela pose de como se fosse coçar a barba. Pode ser até mulher, não tem problema. Coce sua barba imaginária. Ou se você tiver uma barba também, coce ela. Fica à vontade. Pega e coce e faz assim. Realmente, eu acho que tá errado. Se fosse comigo, eu não ia gostar. Gostou do momento de reflexão? Então, é assim que você muda o direito. Não é fazendo um estudo, tá bom? É a sociedade que muda o direito. As drogas vão ser permitidas a partir do momento que as pessoas quiserem que sejam. E quando eu digo as pessoas, eu digo a gigantesca e esmagadora maioria. Porque político é putinha de voto. A partir do segundo que você pegar e falar assim: nossa, senhor presidente, 90% da população tá querendo que a maconha seja legalizada. A partir desse momento, o presidente vai falar: peraí, 90%? Você tá maluco? Não, 90%. A gente fez um estudo assim com X pessoas. Muito, um número grande pra caramba, em todos os estados do país. E aparentemente alguns estados querem mais que outros, mas uma média de 90% das pessoas do país querem que seja legalizado. Ele fala: pelo amor de Deus, vamos legalizar agora. Amanhã tá aprovado já. E ninguém no Congresso vai se opor a isso. Ninguém vai falar: não quero, vou votar contra. Porque no segundo que você fizer isso, você não vai ser eleito. E você vai parar de mamar na teta do Estado. Porque político é folgado. O político quer ficar lá no governo. Por quê? Porque ele quer lá ficar ganhando benefício. Você acha que o político vai se fuder um dia nessa vida? Não vai. Não vai. A não ser que a sociedade mude. O problema do Brasil... Cara, essa merda desse podcast aqui vai pra todo canto, cara. Puta que me pariu. Vamos falar de política. Eu já volto pro meu tema também. Que se foda, só senta e escuta aí. Hoje é sábado. O que você tá reclamando? Você não tem nada pra fazer da sua vida. Se tivesse também, você não ia fazer. Você ia sentar e ver anime. Você ia ver filme na TV. Você não ia fazer nada que presta no seu tempo agora mesmo. A questão é... O político, ele é um folgado. Tá? Ele nunca vai se prejudicar. Porque não apenas o político, ninguém ia querer se prejudicar de propósito. Você também não ia querer. Tá? Pensa comigo aqui, cara. Porra. Então assim, a não ser que a sociedade muda drasticamente, eu falei, eu só vou votar em político que for diferente. Eu só vou votar em político que não rouba. Eu só vou votar em político que tá me garantindo que não vai tentar reeleição. Eu só vou votar em político que não vai usar dinheiro do fundo partidário. Eu só vou votar em político que não sei o quê. Tá, o fundo partidário eu tenho minhas ressalvas, tá? Que ele tem um motivo maior pra existir. Esse motivo é alguém que não tem dinheiro ter a chance de ser eleito também. Imagina, se só quem tem dinheiro do bolso que pode fazer campanha, alguém que não tem dinheiro não quer conseguir. E daí o político pega e fala: beleza, eu vou fazer política só pra quem é rico, pra eu me manter no poder e foda-se. Ah, mas e daí os pobres iam se revoltar e votar no pobre. Não. Ninguém nem conhece o cara. Deve ter 40 dele pelo Brasil inteiro tentando subir. Não vai ter um que vai se destacar. É difícil. Hoje em dia a gente tem meio mídias sociais, tá? Então hoje em dia esse argumento ele já tá um pouco diferente. Futuramente a gente tem que rever esse fundo partidário aí, tá? Mas eu tô dando a explicação pelo qual ele foi criado. Mas enfim, o político ele nunca vai se dar mal. A não ser que você pegue e exija isso dele. Porque imagina comigo, você algum dia na sua vida sentou no seu trabalho, que você trabalha, sei lá, 70 horas por, sei lá, por mês?
Vamos fazer as contas aqui. Pausar o podcast. 8 vezes 5 vezes 20. Não, são 40 horas semanais, 44. Você não vai pegar e sentar no seu trabalho que você trabalha 44 horas semanais, em vez de 70, desculpa. Eu tava vendo uma série que uma mulher trabalhava 70, ela falou 70, e ela não, enfim. Era o caso do O.J., nos Estados Unidos lá, se você já viu. A questão é, você não vai sentar lá no seu trabalho que você trabalha, sei lá, umas 44 horas por semana, e falar, você não vai pôr a mão no queixo e falar, eu acho que eu vou diminuir meu salário. Eu tô ganhando bem. Eu não quero ganhar tanto. Vou falar pro meu patrão me pagar menos. Você nunca na sua vida fez isso e pensou nisso. Não seja mentiroso. Tá? Não seja mentiroso. Porque você nunca fez isso e você nunca vai fazer isso. O que você sente e pensa é, quero ganhar mais. E é exatamente isso que o político faz. A questão é, quem diminui o salário da porra do político é o próprio político. Então não é você falar assim, nossa, eu vou pedir pro meu patrão um aumento. Porque eu tenho certeza que se você pudesse, você ia pedir um aumento. Na verdade você pode pedir, mas se você soubesse que você ia ganhar, você ia pedir esse aumento. É o político que aprova o próprio aumento. É tipo você poder pegar e falar, eu quero ganhar mais. Você quer ganhar mais? Você quer? Ah é? Você quer? Pronto. É essa a ideia que o político tem. E ele não vai pegar e falar, olha, eu vou ganhar menos, tá? A não ser que seja cobrado dele isso. Tá? Você não vai se prejudicar, a não ser que seja obrigatório, tá? Porque a partir do momento que o político não se prejudicar, ou seja, continuar usufruindo de benefícios e dinheiro, e ele continuar ganhando voto, se ele continuar ganhando voto, ele não tá nem aí. Só que a partir do momento que ele perder voto, ele vai falar, peraí, eu tô perdendo voto. Então, é melhor eu ter alguns benefícios e continuar no poder e ter um trabalho do que eu do nada ficar desempregado e com zero benefícios, né? Enfim, foda-se. Cansei já de política. A questão é, isso tudo muda com social, não com ciência, tá? Tá bom? Isso por quê? Caralho, mano, eu fugi demais do tema. Mas é falando de política. Voltando pro início, o motivo de eu ter falado de política. Que eu tava falando no caso de legalização da maconha. E agora você vai falar assim pra mim. Henrique, me explica melhor. E para de fugir do tema. Eu juro pra você que eu vou tentar. Eu juro pra você que eu vou tentar. Tá bom? Então imagina comigo aqui. Legalização das drogas. Digamos... Vamos pegar então um apanhado, um resumão. E falar assim. Isso aqui vai ser um resumão do meu podcast sobre a legalização das drogas em 30 segundos. 1 minuto, vai. Eu sei que eu não consigo falar rápido. Então vamos pensar assim comigo. Você pega e pensa. Nossa, o cigarro e bebidas alcoólicas são legalizados. E eles fazem mais mal do que a maconha. Para o próprio indivíduo. Então você proibir visando proteger a saúde do indivíduo não faz sentido. Esse mesmo argumento pode ser usado para vape, tá? Mas vamos deixar isso de lado, por enquanto. Eu já fiz um podcast falando mal da Anvisa. Se quiser ouvir sobre vape, vai ver o podcast da Anvisa, tá bom? Questão é, tá? Inclusive, acho que vou deixar nos cards aí. Eu nem sei mexer nessa merda direito. Vou deixar em card aí. Quando eu falar Anvisa, quando eu falar de aborto, falar de droga, eu vou colocar os cards aí. Dos outros podcasts. É só clicar aí do lado. Acho que é aqui. É aqui? É aqui. Vai aparecer aí. Ó, aí tá. Isso pra quem estiver vendo no YouTube, tá? Se tá vendo no Spotify, é só você ir lá no Spotify, no canal. Podcast Senso Comum. Você procura ali, tá por ali. Tem poucos episódios. Então você vai achar fácil. Tá nos primeiros. Questão é, vou parar de interromper, falei que eu ia parar. Vamos lá, em 1 minuto, cronômetro aí. Questão é, você pega e fala, nossa, realmente a maconha é menos prejudicial. Eu não vou falar que não faz mal. Vou falar, é menos prejudicial, realmente, nossa. E o Estado quer te proteger, mas deixa o que é pior liberado. Ah não, mas aí você vem lá o cara lá, o conservador e fala, não,
seu drogadinho de merda. É na verdade porque o drogado vai vir e ele vai querer, ele vai estar loucão e ele vai, sei lá, bater o carro porque ele tava loucão. Sim. E ainda assim, o álcool é permitido. E o álcool é muito pior e muito mais prejudicial. E é por isso que a gente tem a lei seca. Agora, você bebe cerveja? Ó, senhorzinho que pegou e veio falar aqui que é errado por causa desse motivo. Você bebe cerveja? Você bebe whisky? Você bebe qualquer bebida alcoólica? Licor, sei lá, você come bombom com licor? Ah, não faço nenhuma dessas coisas. Tudo bem, parabéns, você é diferente. Mas você não é diferente o suficiente pra você ser a favor da proibição do álcool. A única explicação aqui pra você ser contra, tá? A legalização, pelo menos da maconha. O único motivo de você não. A única razão, o único jeito de você não ser hipócrita, sendo contra a legalização da maconha, é se você for também contra a legalização do álcool, da bebida alcoólica. Não é legalização porque já é legalizado, mas se você fosse a favor da criminalização das bebidas alcoólicas, tá? Porque daí você usa os mesmos argumentos e fala, nossa, realmente, né? Uau, e o álcool é até pior. Parabéns, tá? Próximo argumento. O cara vai ficar muito loucão e ele vai ficar dependente da droga e ele vai assaltar alguém ou vai perturbar a paz ali, ele vai perturbar as pessoas porque ele quer mais droga. Tá, mas isso não acontece com álcool? Você nunca viu um cara andando com um camelinho na mão? Camelinho, aquela cachaça? Você nunca viu ninguém desesperado? Desesperado não, mas você nunca viu ninguém na rua pedindo dinheiro ou qualquer merda que fosse porque queria um corote? Fala pra mim. Não vou falar só uma das marcas, né? Falei as duas. Fica mais parcial. Ou qualquer outra bebida, qualquer outra cachaça, qualquer outra coisa. Sei lá, um velho barreiro. Não sei. Alguém me patrocina que eu coloco uma garrafa aqui do lado. E só falo disso aí quando for usar exemplo, tá? Se bem que acho que ninguém vai querer fazer isso porque eu tô dando um exemplo ruim, né? Então, não faz sentido. É tipo o Cristiano Ronaldo pegar e colocar a Coca do lado, falar tomem água e falar Coca me patrocina. Não faz sentido. De qualquer maneira, Coca me patrocine também. Água Cristal, que também é da Coca, me patrocina. Tamo aí. Possibilidades aí. Grandes futuros, grandes podcasts, pequenos podcasts e grandes negócios, tá? Tenham isso em mente. Tá, questão. Vamos lá. Você vai pegar tudo isso que eu falei agora, que é científico. Maconha faz menos mal. Maconha deixa você menos louco. Maconha causa menos dependência. Você pega isso aqui que são fatos, tá? Eu não vou editar esse podcast. Não vou fazer um quadradinho escrito fatos aqui, tá? Mas imagina aqui um quadrado assim, ó. Fatos. Imagina que eu tô segurando um quadrado na minha mão escrito fatos. Você que tá me ouvindo aí também. Ou um papel cheio de fatos, tá? Um maço de papel. Imagine como você quiser. Afinal de contas, se você só está me ouvindo e não me vendo, a criatividade é sua, tá? Imagine de calcinha e sutiã com papel, um calhamaço de papel cheio de fatos sobre a legalização das drogas, tá? Espero que essa cena tenha sido linda. A questão é, eu posso ter esse monte de fatos e querer mudar o direito. Então eu vou ter fatos científicos e falar, olha, com base nisso, nisso e nisso, com base nesses fatos científicos, a gente deveria mudar a lei. A gente deveria fazer com que as drogas fossem legalizadas, a gente devia fazer toda uma lei, né, sobre como vai ser vendido, como vai ser produzido, ou simplesmente não faz lei nenhuma, né? Só pega e fala, foda-se, tem aí, agora é legal, não precisa de mais nada, não precisa regulamentar nada. Isso aí vai depender, entendeu? Depende de quem tá querendo legalizar ou não e do que eles pretendem com isso. A questão é, você vai estar mudando a ciência jurídica, você vai estar mudando a lei, você vai estar mudando tudo ali com relação a esse fato, com base em ciência, com base em fatos, tá? Agora, você fala assim, nossa, Henrique, então você é contraditório. Olha como você é tapado, você mesmo tá se prejudicando aí. Eu tô me prejudicando aqui, tá expondo minha opinião online, tá? Isso eu tô me prejudicando. Porém, nessa minha própria argumentação, não. Até onde eu sei, não, pelo menos. Porque imagina comigo.
O direito, ele não é a ciência. O direito, ele se utilizou da ciência para mudar. Por quê? E aqui agora vai ficar bem claro, tá? Porque se o direito fosse uma... Você sabe o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. De novo, meu monitor desligou. Eu acho que tava gravando, porque a última vez eu vi que tava gravando ainda, então eu vou continuar. Mas a questão é, cara, eu perco todo o meu hype que eu tava falando na hora que essa merda acontece. Mas enfim. Relaxa, descansa. Isso aqui não é um podcast pra você ficar bravo. É um podcast pra você ouvir e dar risada ou falar, caralho, realmente esse cara tá certo. Qualquer um dos dois que seja, fique à vontade. Respira, expira, cheira a flor e assopra a vela, vai lá. Eu vou tomar um chimarrão. A questão é, se o direito realmente fosse um fato, fosse baseado em ciência, a partir do momento que tem algo novo e é feito um fato, uma verdade, ele ia mudar. A questão é, primeiro, ele não muda com base no estudo. Ele vai ver o estudo, analisar ele e daí mudar com base na própria absorção daquele estudo. Tá bom? Não é como se alguém inventasse um método novo de fazer Pitágoras que fosse muito mais fácil e inovador. E daí você mudou a matemática. Pronto, agora você... Se bem que você não vai mudar a matemática com isso. Só vai mudar a maneira de obter o resultado. Né? Você vai mudar uma porçãozinha ali pequena. As pessoas só vão parar de usar Pitágoras. É isso que muda. Tá? Que ainda assim é uma grande mudança. Pelo menos, sei lá, mano. Se alguém tem um grande amor por Pitágoras, é uma grande mudança, né? De qualquer maneira, foda-se. A questão é, o direito vai analisar os fatos trazidos pela ciência. Porque a ciência, e quando eu digo ciência aqui, leia-se biologia, medicina, física, química, tá? Então a ciência, desculpa aí se eu perdi alguma ciência aí, talvez matemática, só que matemática não é tão aplicado no direito, entendeu? Talvez no tributário, obviamente, mas você tá pegando o que eu tô querendo falar aqui, tá? Eu tô falando de drogas, tá? A questão é, tá? Você vai pegar a matemática. Puta merda. Você vai pegar a ciência e a ciência vai te dar um resultado. A ciência vai fazer ciência. A ciência vai te dar fatos. Não o direito. O direito vai se utilizar daquilo que foi retirado pela ciência. Tá me entendendo? O direito, ele só vai se utilizar. E perceba, nem isso vai acontecer. Porque ainda assim, e só isso, só o motivo da ciência de trazer resultados e isso mudar o direito, não faria com que o direito fosse uma ciência, tá? Não uma ciência exata, tá? A ponto de nossa, o direito mudou e tal, por causa que mudou as formas de obter conhecimento e a tecnologia. Não, tá? Não é isso. Já não ia valer. Mas aqui eu vou te provar o quão mais forte é ainda o argumento. Porque por mais que ciência já tenha comprovado isso, que a maconha faz menos mal, que além de fazer menos mal, que é bom legalizar, porque você vai estar trazendo dinheiro para o Estado em forma de imposto, você vai estar melhorando a qualidade do produto, o que vai estar fazendo com que o consumidor tenha tanto proteção legal na compra e venda, quanto que ele tenha um produto de melhor qualidade, melhorando a saúde dele, tá? Porque você ficar fumando porcaria também não vai te ajudar. É claro que fumar algo bom não vai te ajudar também. Só se você tiver algum caso onde você precisa da prescrição, tá? Mas, tirando esse caso específico onde é necessário e vai te fazer bem, fumar faz mal, tá? Desculpa estar te falando isso. Ai, Henrique, mas você fuma. Eu sei. Só que eu não sou hipócrita e também não sou burro. Eu sei que fumar faz mal, tá? Algumas coisas fazem menos mal que outras. Tá? Essa é a questão. Tá? Então, por mais que a ciência venha e te diga, maconha faz menos mal. Maconha não deixa você loucão e para você bater o carro com tanta frequência quanto, sei lá, com álcool. Maconha, ela não vicia. E tá,
vai ter alguém que vai falar que vicia. E por mais que você estivesse certo, não vicia. Eu vou mudar então meu argumento. Não vicia tanto quanto cigarro, quanto bebida alcoólica, quanto outras coisas em geral que eu já falei no podcast sobre legalização das drogas. Você pode clicar aqui no card e ver, tá? Então assim, por mais que a ciência já tenha demonstrado que não faz sentido o álcool ser legalizado e a maconha não, a ciência já demonstrou com fatos isso aqui, entendeu? Já é algo exato, já é fatídico. Mesmo assim o direito não mudou. Mesmo assim o Brasil ainda proíbe. Mesmo assim o Bolsonaro e o pessoal do gabinete ali, do pessoal a favor do Bolsonaro, decidiu cagar pra capitalização da Eletrobras e ir correndo pra ir se importar com a legalização da maconha medicinal que tava acontecendo. Tá? E perceba que eu falei aqui medicinal, tá? Não tem THC. Não tem o bagulho que te deixa loucão. Hahaha, deixa você dando risada. Maconha não deixa loucão, deixa você dando risada. Não sei, eu não fumo, eu não conheço. Pode ser que eu tô falando merda. Mas enfim. Questão é. Se a ciência, pelo menos, se relacionasse diretamente com o direito, a gente já teria legalizado há muito tempo. Ou, no mínimo, ter proibido bebidas alcoólicas. Coisa que eu sou contra, como você pode saber caso você me acompanhe. Mas a questão é, se a ciência tivesse uma relação direta com o direito, o direito já teria mudado. Coisa que não mudou. Por quê? Porque a tia crente que vota no Bolsonaro, ela é contra. Porque ela acha coisa de vagabundo. Com base em qual estudo científico? Nenhum. Mas ela é contra. E a questão não é se ela está baseada em um fato científico, em um estudo. Ela pode ser a pessoa mais burra do planeta. O que importa é que ela tem um voto. E esse voto vai fazer com que as coisas não mudem no Brasil. Porque ela não quer que mude. Ela e mais centenas, dezenas, milhões de pessoas, milhares, enfim, de pessoas igual ela não querem que mude. É simples. Não é uma ciência. É moral. A moral dessa senhora, a moral de uma grande parte da população brasileira não gosta e não quer a legalização da maconha. A moral, porque eles... E aqui eu não vou entrar em discussão de o que é ética e o que é moral, tá? Você entende o que eu estou falando, tá? Ética é o geral e moral é o pessoal, não é não? Se eu tô falando errado, você tá dando risada, hahaha, olha que burro. Eu não tô focando aqui num estudo disso. Eu não tô debatendo a gramática da palavra, tá? Eu tô falando sobre o que a tiazinha pensa. Não a tiazinha famosa, a tiazinha da Playboy. Eu tô falando a senhora. A senhora que vota no Bolsonaro e grande parte da população brasileira acredita que maconha é ruim, que mata, que vicia, que sei lá, que te deixa loucão e que destrói famílias e que vai gerar o caos na sociedade. E essas pessoas votam. Ou seja, com base na opinião pessoal delas, na opinião pessoal dessas pessoas que votam, o governante não vai querer mudar nada. Porque se ele mudar, ele vai perder voto. Ou seja, diretamente aqui tá demonstrado que é a opinião pessoal de cada um que tá ligada ao direito. Você fala, não, mas isso aí, Henrique, você tá falando agora de penal, de civil, enfim. Você não tá falando de processo penal, nem processo civil, nem processo no direito do trabalho. Que é outra área. Então tá, eu vou assumir que aqui você já entendeu que o direito em geral, pelo menos, não é uma ciência. Pera aí, eu preciso fazer uma coisa. Você que tá me ouvindo agora. Você espera aí, mano. De novo. Cheira a flor é só pra vela, tá? Ou cheira a vela é só pra flor, sei lá, mano. Foda-se.
Ciência. Conhecimento aprofundado de algo. Conhecimentos sistematizados e adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação determinadas em categorias de fenômenos e fatos, formulados de metódica e racionalmente. Tá. Questão, tá? Se, no TCC, por exemplo, voltando a falar de TCC, você tem que ser científico, perceba, observação, perceba, conhecimento formulado metódica e racionalmente. Racionalmente. Se você consegue provar um ponto e ligar ele até outro ponto e fazer essa ligação e provar de maneira simples, que a pessoa vai falar, caralho, realmente você tá certo, você não precisa citar outra pessoa, tá? O conhecimento, ele é gerado de algum lugar. Até hoje em dia falam de filósofos gregos. Você acha que o filósofo grego tava citando o Neandertal que veio antes dele? Tava citando, sei lá, mano, o dinossauro, citando o parente macaco, o parente, o ancestral, que era onde ele se dividiu do macaco. Não. Eles olhavam, sentavam o cu na grama, olhavam pro céu e falavam, cara, eu tô observando aqui, eu acho que é diferente. Eu acho que tem algo errado ali. E até hoje em dia você estuda essa merda na escola. E eu não tô falando merda com... Eu tô falando com desrespeito, perdão, não é merda, tá? Isso é importante. Mas a questão é, o cara sentou o cu na grama e pensou. E assim foi definido o pensamento e as ideias críticas que esse cara teve. Você tá me entendendo? E assim foi feita a ciência que a gente tem hoje. Então você primeiro falar, ao você dizer que a argumentação de alguém não é ciência, você tá me garantindo aqui então que ciência é apenas a ciência fatídica. Onde o cara tem que fazer um estudo, necessariamente um estudo físico, material, que te comprove que ele tá certo. Não é só isso, entendeu? A questão é, você pode também muito claramente ouvir o que uma pessoa tá falando e falar, cara, peraí, eu tô fazendo o link aqui, eu tô fazendo a conexão entre o ponto A ao ponto B, ponto C, e esse cara me explicou alguma coisa. E ele tá certo, peraí. Tem muita coisa que pode ser explicada racionalmente, tá? E eu quero voltar a falar que no direito é uma merda, tá? Então aqui eu quero te dizer uma coisa. O direito, ele ignora a ciência, tá? Isso sempre foi assim. O direito, ele é uma coisa alheia às vias normais do mundo. Porque se você parar para analisar coisas simples que 1 mais 2 igual a 3, tá? Se você parar para analisar isso, o julgador, ele não entende. O legislador, ele também não entende. O professor também, muitas vezes também não entende. Então você vai lá e fala assim, olha, maconha faz menos mal. Olha, perceba o quão infantil é essa argumentação. Perceba o quão simples é. Perceba o quanto você não precisa buscar 40 autores diferentes que falam sobre esse tema, tá? Maconha faz menos mal do que álcool e vicia menos. Você deveria legalizar ou não? Pronto. Resposta: sim. Ou segunda resposta possível: não. Criminaliza o álcool também. Bum! Nossa, quantos livros você leu para chegar nessa conclusão? 0. Eu usei a minha cabeça. Isso é simples. A mesma coisa acontece. E agora eu tô só enrolando, eu quero conversar, foda-se. Sim, eu sou um cara solitário que pra conversar eu tenho que ligar a luz. Ou pagar um psicólogo. Mentira, não faço mais isso. Completamente normal da cabeça. A questão é... Eu falei ligar uma luz?
Eu tava querendo me referir à câmera. Enfim, ligar a câmera. Enfim, vamos lá. A questão é, eu já desanimei, já dei aquela murchada já. Já passou aquele ânimo que eu tinha gigantesco. A questão é, no direito tem várias coisas que elas são óbvias. E que você não precisa de um estudo, você precisa de senso comum e uma cabeça no lugar pra pensar, tá bom? O que eu tô querendo dizer aqui? Tem um tema que eu ainda quero falar num podcast, que é o tema de código de vestimenta no judiciário brasileiro. Então, se você pesquisar código de vestimenta judiciário brasileiro, ou advogado é expulso de audiência por não usar gravata, entendeu? Esse tipo de coisa você pesquisa e você vai perceber, peraí. Em 10 segundos de pesquisa você vai perceber, peraí. Então tá, então tem que ir de terno, gravata, tem que ir de não sei o que. Bacana. Mas isso não é errado? Isso não tá negando acesso à justiça? Você para e pensa. Eu, juiz, vou negar o acesso que essa pessoa tem à justiça, seja porque... E isso única e exclusivamente... Eu vou negar o acesso à justiça. Eu vou literalmente ir contra o... É o 35? Deixa eu ver. Da Constituição. CF, artigo 5º. Se você tem interesse ali, bem fácil você vai saber o que eu tô falando. Pesquisa CF, artigo 5º, ou só CF 5, ou só CF. Abre a Constituição aí no Google, e daí vai te levar pro site do Planalto. Você vai lá e desce no artigo 5º. Daí você vai descendo, você vai ali, ó. 1, 2, 3. Você vai lá no que diz XXXV. Se eu não me engano é esse, calma lá. É o 35. Cadê? Só pra eu te dar um contexto. Cadê? XX... Não... Aqui. A lei XXXV. 35, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso significa basicamente que não importa a situação. Se tá tendo uma ameaça a algum direito, se tá tendo alguma lesão, se tem algo que tá errado acontecendo, vai ser julgado. Vai haver julgamento. Vai ser analisado. Isso, inclusive, é um dos motivos de existir assistência judiciária gratuita. Porque se não existir assistência judiciária gratuita, isso ali vai estar sendo ferido. Entendeu? Esse inciso, o 35, não vai estar sendo cumprido se você não tiver assistência judiciária gratuita. Porque basicamente você vai estar falando: todos têm acesso à justiça, desde que tenham dinheiro. Entendeu? Não pode. É errado. Tá? Então agora você, com isso na cabeça, que eu acabei de falar, que as pessoas têm acesso à justiça, analisa o código de vestimenta no judiciário. Você fala assim, peraí. Mas todos têm acesso à justiça, desde que os advogados dele usem gravata? Como assim? Que porra é essa? Você tem acesso à justiça desde que seu advogado use gravata. Se não usar, você é irrelevante pro poder judiciário. Tá certo isso? Então vamos mudar agora. Teve um caso, tá? E esse caso é muito próximo de onde eu moro. Para não falar a cidade onde eu moro, eu vou falar isso só. E é um juiz que viu um cara de chinelo na audiência e falou: sai. Isso é um ato atentatório à justiça. Saia. E ele cancelou a audiência porque o cara tava de chinelo. Era um trabalhador. Que não sei nem se tinha algum sapato fechado ou se tinha informação de que não deveria ir de chinelo. Independentemente de qual for, você tá negando, você tá adiando a audiência do cara. Você tá negando o cara o acesso à justiça por causa que o cara não tem um tênis? Que o cara não tem um sapato? Que acesso à justiça é esse, caralho? Isso é senso comum, tá me entendendo? Eu não tô nem entrando aqui em estudo científico. Porque você pode pegar e analisar, por exemplo, o gasto. Você pega e fala assim, não, peraí. Terno e gravata e calça social é uma roupa comprida. É quente. Se você já foi num casamento em algum lugar que não tinha ar-condicionado, você sabe que terno e gravata e roupa social é quente, tá?
Ai, mas eu tenho uma roupa de 30 mil dólares, um terno de 30 mil dólares, ele é fresco. Que bom, pra você. Não é todo mundo que tem esse direito, que tem esse dinheiro todo pra fazer isso. Agora a questão é, imagina comigo, todos os juízes do Brasil e todos os advogados do Brasil usam isso e sentem calor. O que faz com que os fóruns tenham ar-condicionado. Deve ter algum fórum por aí que sim, que ainda tem o ventilador. Mas a premissa é a mesma, tá bom? Imagina comigo quanto que você não gasta de energia. Isso aí você vai fazer um estudo, ver o quanto gasta de energia. Você pega e vai para a área de direito ambiental também, onde você pega e fala, peraí, usar demais o ar-condicionado também libera gases. Isso prejudica a camada de ozônio. Agora você pega e você faz isso, isso é um estudo científico. Você sequer precisa desse estudo científico ou perceber que tem algo errado. Você acha que eu peguei agora aqui, em 10 segundos, e eu tô fazendo aqui uns cálculos aqui pra ver o quanto que gasta, o quanto que prejudica? Não. Eu tô usando pura, única e exclusivamente da razão, da racionalidade e do senso comum pra chegar. Perceba que senso comum eu não defino como algo que é conhecimento geral. Porque, por exemplo, você vai falar, não, mas senso comum é algo que é conhecimento geral. Todo mundo tem que saber. Mentira. Porque se eu te pedir agora o que cada chá faz, você não vai saber me dizer. O que sei lá, chá de, sei lá, de camomila, de camomila e de maracujá, você provavelmente vai falar, você fica calmo. Só que tem avós que se você falar, tô com dor de barriga, o que eu faço? Qual chá que eu tomo? Eu tô com dor de cabeça, tô com, sei lá, dor no pé. O que eu faço? E essa avó vai saber te dizer. Isso é um senso comum. Tá me entendendo? E não é um conhecimento que todo mundo tem. Porque se você tivesse esse conhecimento, você não ia ter que pedir pra ela, tá? Então já vou cortar aqui esse argumento. O senso comum faz muito mais sentido se ele for tratado como algo que você consegue chegar sem ter um estudo prévio. Sem ter um estudo prévio. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? E pra isso, eu vou te deixar 10 segundos quietinho. Tá? Dorme aí que eu te acordo daqui 10 segundos que eu não vou cortar essa merda. Oi, povo bonito, eu voltei. Não cortei, não tô nem aí. Questão é, por que eu tava de fone se eu não tô ouvindo nada? Boa pergunta, só pra ficar mais feio na câmera. Né? Foda-se também. Questão é, tá? Eu vou pegar uma questão da prova da OAB que eu acertei sem fazer ideia de qual era a resposta certa. Isso aqui eu usei puro senso comum, puro raciocínio, e é uma questão super fácil, tá? Então, você que não fez direito, não faz direito, eu vou abrir aqui pra você essa pergunta. Pensa um pouco. Qual que é a resposta certa, tá? A minha era a prova azul, então caso você tenha a prova em mãos também, ou veja na internet, a prova azul é o número 6 a questão, tá? Maria, advogada, adotou o recém-nascido João a fim de organizar sua rotina. Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. Basicamente tem uma mulher que adotou um filho pequeno e ela tem processo, ela é uma advogada, ela tem processo pra fazer, pra mandar pra frente. E como ela é a única advogada, ela não tem como falar, beleza, somos um time de 5 pessoas aqui, então eu vou ficar em casa, vou tirar umas férias, vou cuidar do meu filho, vocês se virem aí. Não é assim, tá? Então essa questão foi bem clara. Espero ter deixado ainda mais clara. A questão é, sobre a situação, assinale a afirmativa correta. A. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito à reserva de vaga na garagem. Perdão. B. Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência mediante comprovação da sua condição. C. Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique o cliente por escrito. Ou D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores
de metais e aparelhos de raio-x, se estiver acompanhada de João. Eu vou te dizer agora aqui. Vai sobrar 2 questões dessas 4 que você talvez pudesse assinalar, tá? Primeiro, isso aqui é senso comum, tá? Você aí, se estiver me ouvindo, e se você realmente estiver me ouvindo e não conhece nada de direito, vamos ver se você conseguiria resolver. Pausa, se você quiser pensar, ou pesquisa aí, questão 6, caderno azul, OB, procura aí, você vai achar, tenta resolver. Daí a gente conversa depois. Pausou? Não pausou? Vou falar. Então tá, seguindo. Aqui, a A tá errada. Isso é óbvio. Porque Maria, ao comparecer ao fórum, vai ter reserva na garagem. Tem fórum que não tem garagem, porra. Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso que existe fórum em cidade pequena e não tem garagem? Então, obviamente não. D, também, óbvio que não. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida aos detectores de metais. Então tá, então se eu tiver uma criança de colo, eu posso entrar com uma bomba no fórum. Eu posso falar assim, eu quero explodir o Congresso. O que eu faço para explodir o Congresso? O que eu faço para explodir um fórum? Já sei, vou pegar uma criança de colo, eu vou pegar um monte de bomba e vou entrar lá. Foda-se. Não vão poder me revistar, não vão poder me colocar no detector de metal. Foda-se. Vou colocar vou colocar 1 quilo de dinamite na bunda e explodir o fórum. Tá? Não pode. Se bem que dinamite não tem metal. Tem metal? Não sei. Foda-se. A questão é, você tá entendendo? É uma coisa absurda. Mas eu sinto que isso aqui foi feito pra você confundir com uma mulher grávida. Entendeu? Mas é raio-x, né? Raio-x não pode, porque senão ela vai ser prejudicada. A saúde dela vai ser prejudicada. Não. Ela é uma pessoa normal. Nesse caso aqui, demonstrado, ela sequer engravidou. Ela só adotou um filho. Do dia que ela não tinha o filho pro dia seguinte, onde ela adotou, não mudou nada. Entendeu? Só muda que agora tem um filho. Mas ela fisicamente não mudou nada. Não faz sentido. Entendeu? Então aqui você sobra com preferência para realização de audiência e para prazo para contestação interrompido. Cara, se o prazo for interrompido, ali não fala nem o quanto tempo, tá? Só fala interrompido, o que já é uma grande red flag, um grande alerta, um grande aviso para você para falar que tá errado. Porque como assim vai interromper? Por quanto tempo? Por que motivo? E a outra parte? E a outra parte que tem um processo tem 2 partes, né? E a outra parte, foda-se. Vai ficar, sei lá, 6 meses com o processo interrompido? Vai ficar 6 meses sem receber o dinheiro de volta que merece? E daí, se depois de 6 meses ela adotar outro filho? Vai passar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 3 anos, mais 20 anos com esse processo parado porque ela tá adotando filho? E você não vai ter o acesso à justiça por 20, 30, 40, 20 milhões de anos por causa disso? Você acha justo? Você acha bacana? Não é certo, cara. Então aqui, se você analisar, sobra a B. Que eu não sei se tá certa, mas segundo o gabarito que eles passaram, tá certo. Que ela vai ter preferência. E você pode pensar isso também assim, quando a pessoa vai no banco e ela tem criança de colo, é gestante, ela tem atendimento preferencial. Ou seja, eu, sem ter conhecimento qualquer de código de ética da OAB, mas você já teve aula sobre isso? Tive. A única coisa que eu lembro da aula de ética é do cara falando que existe moral e ética. Mentira. Não é nem isso que eu vou falar. A única coisa que eu lembro, de verdade que eu lembro da aula de ética da OAB é uma coisa só. Não pode fazer marketing. E também que não pode ter nome na advocacia. O nome tem que ser o sobrenome. A advocacia, sei lá, daí o seu sobrenome. Ou 2 sobrenomes e associados, enfim. Não pode ter nome. Não pode pôr assim, advocacia da diversão, hahaha. Não pode. Nem ter marketing. Então assim, só isso que eu lembro. Mesmo assim, consegui acertar a questão.
E algumas outras ali também de código de ética só pensando assim, tá? Tem várias questões que são assim, tá? E pra mim isso é senso comum. É você conseguir chegar num resultado sem você ter conhecimento algum da questão. Você pega, você analisa a questão. Não precisa, obviamente, ser uma questão de prova, né? Pode ser um fato, uma questão ali, um empecilho, alguma coisa que tá acontecendo. Você pega isso ali, você analisa e fala, peraí. E chega numa conclusão. Analisando o próprio fato. O fato em si. A questão em si. Entendeu? E analisando a própria questão, o próprio fato em si, você chega num resultado. Então, assim, e tem muita coisa que é assim. Então, se você analisar, tem muita coisa no direito que até o senso comum resolveria. Até o próprio pensamento crítico, sem qualquer estudo aprofundado, resolveria. E é muito problema. Muito problema. Tá? Eu cito aqui os outros podcasts que eu tenho aí. Tem, sei lá, de homeschooling. Que eu falo, porra, isso aqui é evidentemente errado. Olha aqui, ó, tá ali na Constituição que segundo a capacidade da pessoa, a pessoa vai ter direito à educação. E a menina tem capacidade. Já mudou essa história completamente. Ela já acho que foi aceita. Dela falou que não quer mais. Mas a questão você tá me entendendo? Então beleza. Tem tanta coisa no direito que o TCC ele podia ser só senso comum. Só racionalidade da própria pessoa. Claro que ia ter gente absurda que ia falar muita coisa errada e muita merda. Mas aí você volta pro meu argumento inicial, que rebate o argumento da pessoa. Ela tá errada? Por que ela tá errada? Se você tiver um argumento muito simples pra falar o porquê essa pessoa tá errada, meus parabéns. Reprova. Fala assim, se você continuar assim, se você seguir nessa linha, você vai reprovar por causa disso. Perceba, ó como você tá errado. Tá vendo? Tá vendo aqui? Você consegue ver aqui? Que eu tô dando um argumento aqui, ó, você tá errado por causa disso. E a pessoa vai ler e falar, não, realmente eu tô errado, né? Não tinha pensado nisso. A questão é foda. É foda. E tem tanto tema aqui. Já que eu falei, foi o quê? Foi homeschooling, foi aborto, foi. Teve mais um, Estado laico. Estado laico não tem nenhuma opinião muito forte. Por nenhum motivo interessante. Mas eu digo assim, aborto, drogas, o código. Eu quero falar disso ainda, cara. Código de vestimenta. Não é um código, porque não tem uma lei específica, tá ligado? Na lei, artigo 1, usar calça. Artigo 2, usar sapato fechado. Não tem isso. Mas por exemplo, o STF, ele tem lá escrito lá qual roupa você pode usar pra entrar lá. Tá? Tem cada gabinete lá tem o seu. Tá? Se você pesquisar isso na internet, você vai achar. Então tem uns que falam assim, traje social. Traje completo social. Outros que é só social. Tem outros que é livre. Entendeu? A questão você não tem direito à justiça que tá previsto na Constituição só por causa da sua roupa? É isso? Isso tá normal. Pra eu questionar isso, eu preciso passar 5 anos estudando uma infinidade de livros. Não é algo óbvio, né? Não é óbvio. Qualquer pessoa que ouvir isso aqui não vai falar, nossa, caralho, mas realmente, peraí. Se a Constituição é a base de tudo que tem no país. Ai, mas eu sou. Daí chega o anarcocapitalista e vai falar assim, mas eu sou contra a Constituição, eu sou contra a lei. Tá bom, cara. Mas eu tô analisando o fato por ele. Não tô falando se é certo ou se é errado. Tô falando que atualmente a Constituição é a base do país. É a base de todo o direito. Tá? Então, assim, você pega a Constituição que se diz ser a base de todo direito. Você vai falar, eu não quero o cara usando chinelo aqui. Esse cara do chinelo aí, ele é uma exceção, porque a questão acontece que esse cara foi condenado, esse juiz ali, tá? Inclusive teve que pagar pro cara. Porque julgaram o caso e falaram, não, ô juiz, porra, você tá errado. Mas a questão esse código continua implícito no direito. Quando você fala mal dele, as pessoas gera revolta.
As pessoas falam assim, nossa, oh meu Deus, você está errado. Como assim? Como assim, oh meu Deus? Você querer menosprezar o trabalho de alguém por causa da roupa dele, por causa da... enfim, de qualquer característica física, qualquer característica que não seja o que ele tá falando, você tá errado, tá? Ainda mais quando você pega e vê, nossa, mas tá na Constituição, não é só o cara falando. A Constituição tá dizendo isso. Não é o cara falando com as vozes da cabeça dele. Não é dali que saiu. Tá escrito em algum lugar. Em algum lugar que, inclusive, dizem respeitar. Dizem ser a fundamentação pra tudo. A base de tudo. Então, é foda, cara. Puta merda, cara. O meu maior problema é que eu não consigo ser conciso. Eu não consigo ser conciso no jeito de falar. Eu vou falar disso. Eu vou falar daquilo. E acabo falando. Não. Eu pego e vou falando, eu falo de jeito, sei lá, medieval lá, eu falo de ordalha, falo de Inquisição, eu falo de. Nossa, eu vou voando, eu falo de escravidão, eu falo de ciência e do cara sentando o cu na grama e vendo o céu, entendeu? Então assim. Eu acabei enrolando demais, eu acabei voando do tema, ficou gigantesco. Eu acho que eu nunca falei tanto num podcast. Ai, mas esse não é o mais longo. Eu não sei se é o mais longo. Eu acho que deve ser. E se não for, foda-se. Porque não teve nenhum outro podcast que eu falei tão rápido, sei lá, por tanto tempo, sozinho. Então eu tô esgotado, eu tô sem voz, eu tô rouco. E desculpa aí ter enrolado, ter ido pra lá, pra cá. Mas eu só acho que assim, esse argumento ad hominem, de você querer ignorar alguém por causa que ele não tem referência, é idiota. Veja o que o cara tá falando. E agora, por exemplo, você vai falar assim, não, Henrique, mas esse argumento é muito perigoso. Porque a partir do momento que você para de ridicularizar uma pessoa por ser terraplanista e começa a argumentar com ela, você vai estar errado. Mentira! O movimento terraplanista, por exemplo, só cresce porque as pessoas não ensinam mais. Entendeu? Porque você. O cientista. E se pesquisar, teve o cara do. Esqueci o cara. O cara não pode pá. Puta merda, cara. Não é Science Today, o cara? O canal do cara? Pode pá. Sai. Pera aí. Pode pá. Não escrevi errado. Bacana. Pode pá. Tá, eu não sei se é isso mesmo. É Space Today, perdão aí, tá? Então, você tem ali o cara do Space Today. E se você vê o podcast, ele. Do Podpah, no caso, que foi o que eu vi, né? Ele fala assim. Não, porque o terraplanismo ele tá crescendo porque o cara não quer sair da universidade pra explicar algo básico como a Terra é redonda. E por mais que você deixe argumento aqui, eu já tô te provando que você ridicularizar o cara dá errado. Tá? Você só ridicularizar uma pessoa dá errado. É por isso que tem pessoas que acreditam em signo. É por isso que tem pessoas que acreditam em terra plana. É por isso que tem pessoas que são contra a vacina. Não é só por isso. Tem dois motivos. Um é esse. O outro motivo é porque quem tem fé em alguma coisa, ela não vai se importar com fatos. Porque é puramente fé. Tá bom? E então esse é o segundo motivo. Tá? Mas independentemente. Mesmo esse argumento agora de terraplanista, ele não entra nessa questão. Por que não entra? Porque o terraplanismo, ele tá dizendo diretamente sobre a ciência. Sobre uma ciência que é uma ciência material. Não, material não. Material, sim, mas o que eu tô querendo dizer é, não é uma ciência exata. Isso que eu queria falar. Ele é uma ciência exata. Certo? O terraplanismo está falando sobre uma coisa que é uma ciência exata e não tem divergências. No sentido de que ela não pode ser plana e não ser ao mesmo tempo. Entendeu? Não tem aquele depende. No direito tem aquele fudido daquele depende. Porque tudo depende. Não, depende da situação, depende do caso, não sei o quê. O cara que mata alguém, ele é culpado? Você vai falar sim? Não. Porque se foi em autodefesa, em legítima... se ele tava se defendendo, se foi em legítima defesa, não é. Tá me entendendo?
Então o direito tem essa merda. Mas eu tô falando aqui de ciência, então esse argumento aqui de científico não vale. Porque ele não vai anular. Tá me entendendo? Ao passo de que o direito, como eu já expliquei, ele é moral. Então basta alguém pegar e falar, não, pera aí, tem algo que tá errado aqui. Com base no quê? Com base no óbvio. Olha, tá errado. Perceba aqui. Veja aqui, tá errado. Pega a minha visão, entende o que eu tô falando. Olha como tá errado. Sabe? Eu não tô falando aqui que não deveria usar citação, não deveria usar argumento. Eu mesmo falei que eu adoro usar citação de tribunal. Tá me entendendo? Só que mais importante do que você seguir cegamente uma visão do que o tribunal falou, ou que o autor tal falou, que tal você pensar por si? Que tal você falar, não, pera aí. Não vou concordar só porque o tribunal falou isso. Quem tá certo? Faz essa análise. Tá me entendendo? Porque, eu volto a dizer, o que o tribunal falou, muitas vezes pode se tornar irrelevante. E esse é um dos motivos de ter o pessoal do... Era estratégia concursos? Não sei agora, cara. Mas eu acho que era de estratégia concursos. Porque eles estavam fazendo uma correção da OAB. Se eu não me engano, era eles. Era um pessoal que tinha um painelzão gigantesco atrás deles. Mostrando as respostas. Mostrando a questão. Então, eles estavam lá e tinha uma mulher que deu explicação de direito internacional. E depois ela, inclusive, falou sobre fazer recurso. Por quê? Porque, cara, se você vê... Deixa eu ver aqui, jurisprudência, cara. Eu tenho jurisprudência. Cadê? Não achei. Eu tava colacionando umas pastas aqui. Ah, tá, verdade, isso lá eu não salvei. Mas enfim, a questão é, essa mulher ela falou assim: ah, sim, o STF julgou uma coisa. Só que daí o STJ, você que não entende de tribunal, não entende nada, nem se apega, tá? Só entende o que eu tô querendo dizer aqui. A OAB fez uma questão, que é uma questão de direito internacional, aonde uma das alternativas tem que ter sido homologada a sentença antes dela valer no país, antes dela valer no Brasil. E daí tem uma outra alternativa que fala... É alguma coisa alienígena. E não tô falando de alienígena de aliens. É alguma coisa diversa, alguma coisa externa, alguma coisa diferente. No contexto você entende, tá? É alguma coisa de fora, tá? E ela... Isso não é... Eu marquei a alternativa do extraterrestre, do alienígena. Não lembro agora. Não, é alienígena que fala. Eu marquei a alternativa do alienígena, que foi o que a FGV deu como certo. Mas ela falou assim, mas perceba, tá errado. Porque o STF decidiu assim. Porém, o STJ em 2021 decidiu ali num processo, e ela mostrou o processo, decidiu que eles estavam exigindo a homologação. Uma coisa assim, não é homologação, uma sentença intransitada e julgado, não sei. De outro país, que é a alternativa A, se eu não me engano. Daí ficou acho que a A e a D certas. Mas a FGV não anulou, nem alterou, nem fez nada por enquanto. A questão é, ela demonstrou que dois tribunais extremamente pica das galáxias, que são os que mandam no país, esses dois tribunais tiveram divergências. Então aquela questão da OAB não pode ser daquele jeito. Porque o STF decidiu diferente, o STJ decidiu diferente do que falou o STF. Então você colocar uma decisão e falar que aquilo ali é uma verdade universal, isso ali é pra sempre, isso ali tá certo porque o ministro tal falou, isso não é certo, cara. Você tem que ter a razão. É claro que você, só demonstrando racionalmente, dificilmente vai conseguir argumentar contra o que um ministro que fez uma sentença de 50 páginas, 300 páginas, dificilmente vai conseguir rebater o que ele tá falando. Só que a questão é, eu não tô rebatendo o que eles falaram. Entendeu? O meu argumento aqui tá sendo, nem tudo que tá num julgamento, numa sentença, enfim, numa jurisprudência, nem tudo isso é uma verdade absoluta. Ah, claro, mas porque no futuro pode mudar. Não. Atualmente, ao mesmo tempo, você vai ter diversas
diversas decisões conflitantes. Entendeu? E se você faz direito, você sabe disso. Se você trabalha com direito, você vai lá no site do Jus Brasil e pesquisa o que você quer. E eu sei porque eu mesmo já trabalhei em gabinete. E quando eu trabalhei em gabinete, eu tinha um modelo. Eu tinha um modelo pronto já. Que era pra deferir, que é aceitar, ou indeferir, que é não aceitar, né? Pra deferir ou indeferir alguma coisa que pedissem. Então eu, com base na minha própria vontade, falava, acho que eu vou indeferir. É claro que tudo isso era analisado por juiz depois e tal. Eu não sou juiz, eu nunca fui juiz, eu nunca tive poder de decidir nada pra ninguém. Porém, eu dava a minha opinião, certo? E eu conseguia dar minha opinião de forma fundamentada, porque ao mesmo tempo, no mesmo espaço temporal, você tem decisões conflitantes. Então, aquilo não é uma verdade absoluta. E do mesmo jeito que vão ter doutrinadores, vão ter autores, autores que falam coisas diferentes um do outro, entendeu? Porque se não tivesse autores que falam coisas diferentes um do outro, o mundo seria perfeito e utópico. Todo mundo ia concordar em tudo. Então você colocar o que um autor fala não faz com que você esteja certo. Aquilo tem que fazer sentido e tem que ser verdade. Entendeu? Porque sempre tem os dois lados da moeda. E você não vai colocar o lado que vai te prejudicar. Eu tô voltando a falar o que eu falei no início. Então, assim, o mais importante não é se é senso comum ou não, não é se é moral ou não. O que é mais importante é fazer sentido e tá certo, tá? É isso que faz sentido, tá? Você não precisa de 500 horas aprofundando e lendo uma bíblia desse tamanho pra você ter alguma relevância. Se o que você falou faz sentido, pronto. Pronto. E a questão aqui, no direito tem aquele grande depende. Direito não eu volto a falar, não é igual terraplanista. Que ele vai falar, a Terra é plana. E daí chega lá o cientista e fala, não, a gente fez um estudo, tá aqui o estudo, aqui é o resultado. Você mesmo pode fazer esse estudo e você vai ver que a gente tá certo. Por causa desse estudo, é algo exato. Tá me entendendo? Direito não é assim. Direito não é assim. Caralho, esse podcast já foi pro ralo, já tem meia hora já. Eu tô continuando falando, eu vou parar agora, tá? Então, direito não é exato assim. A sua opinião conta. Não importa se você leu 500 autores sobre o tema ou um. Contanto que o que você tá falando faça sentido. Tá me entendendo? Se o que você falou faz um completo sentido e a pessoa vai falar, caralho, peraí, realmente. Não, calma lá. Realmente, porra, olha. 1 mais 2 igual a 3. Uau! Entende? Se você consegue ter essa linha de pensamento e fazer algo que faz sentido, por que não ser válido? Se tá correto, o porquê invalidar por falta de fundamentação? Já tá correto. Vai fundamentar em o quê? Já tá correto, ó. 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 2, perdão. Olha só, tô falando merda. A cabeça já tá derretendo, já é tanto falar. Mas assim, 1 mais 1 igual a 2. Tá ali, tá escrito. Você vai ler e falar, cara, ele realmente tá certo. Não tem como argumentar contra isso porque o cara realmente tá certo. Olha o que o cara falou ali. É um argumento forte. Entendeu? Nossa. E a questão aqui é, mas se um professor muito estudado com, sei lá, 500 livros aí nas costas, esse professor talvez vai conseguir debater alguma outra parte do que você tá falando. Ou até debater tudo. Mas a questão é, caralho, a gente tá falando de TCC aqui, não tá? TCC, porra, um moleque que tá saindo da faculdade ali, pô. 21 anos de idade, 22 anos de idade. Tá me entendendo? O que você tá esperando desse cara? Se o cara teve a cabeça o suficiente pra fazer um bagulho que faz sentido e sem nem ter saído da faculdade, por mais que você consiga debater com ele, a questão, isso é o principal, você tá conseguindo debater. Entendeu? Uma coisa é debater, outra coisa é humilhar a ponto de você pegar e falar, você tá errado, ó, tá aqui, ó, pum. Em 5 segundos. Entendeu? E mesmo que fosse esse negócio de 5 segundos você tá errado, no direito o direito é feito disso. O direito é feito de debate. Porra, cara. O conhecimento vem de algum lugar. E se o que você fala faz sentido, é válido. Pronto.
Isso é o podcast de hoje, tá? Se você tá me ouvindo aí, desculpa. Sinceramente, desculpa. Eu já mandei áudio de 1 hora pra amigo meu no WhatsApp. E no final dos áudios, tipo, se for meia hora de áudio, eu já falo assim. No final do áudio, eu falo assim: desculpa, cara. Porque, porra. Eu não sei se eu me ouviria por tanto tempo. Mentira, porque eu escuto meus podcasts e tento debater comigo mesmo. Tentando ver alguma brecha no que eu falei. Então, sim, eu me aguentaria. Porém, desculpa, tá? Já te digo isso. Ao passo que. Pra encerrar, seu conhecimento é válido desde que ele faça sentido. Se o que você fala é racional, faz sentido, e não tem uma prova exata contra, por que desmerecer? Última coisa. Não faça argumento ad hominem. Não fale mal de alguém sem ser por... Não fale mal de alguém nunca, mas a questão é, não desmereça o argumento de alguém sem que você esteja fundamentado no próprio argumento. Tá? Ah, não, o argumento que ele falou é burro, porque você vê pelo próprio argumento ali, ó, tá errado por causa disso. Se você fizer isso, beleza, tá? Jamais menospreze o argumento de alguém com base ou em escolaridade, ou em cor da pele, ou em sexualidade. Jamais. Ad hominem não presta. Ad hominem não muda opiniões, ad hominem só deixa a pessoa brava, tá? Certo? Bacana. Conseguiram sair daqui com uma lição de vida? Não use ad hominem. Pesquisa no Google aí, ad hominem, se você não sabe o que é. Se você não conseguiu entender o que eu falei quando eu expliquei o que era ad hominem. Não use ad hominem. Durmam 8 horas por dia. E se hidratem, viu? Já peço desculpa aqui pela falta de postagens, tanto de lives ao vivo, quanto de postagem do podcast, mas é que eu tô extremamente ocupado. Eu tô tendo que me preparar pra segunda fase da OAB. E é isso aí. E tem prova da OAB e TCC. Isso também é outra merda da faculdade. Eles falam assim, mano, faz estágio obrigatório aí, estuda pra prova da OAB, faz prova da faculdade, faz trabalho da faculdade. E o mais bacana é que trabalho da faculdade, prova da faculdade, entrega de TCC ou trabalho ou projeto, o que seja, tudo cai junto. É uma maravilha. Que lindo. 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 Tá? Então, enfim, né? O último ano da faculdade, sinceramente, devia ser só tamo aqui pra te apoiar a passar na OAB. Não, eles estão aqui pra te prejudicar. Entendeu? Eles estão aqui. Você quer passar? Se foda. Se foda. Vai. Só depois. Só depois. Que você vender sua alma pra gente. Daí depois você se preocupa com isso. Não é. A prova da OAB só é literalmente a única coisa importante na faculdade de Direito. É o ponto principal. Daí chega no último ano, que é quando você pode fazer a prova e passar. Eles pegam e falam: nossa, você é inteligente e passou na primeira fase. Meus parabéns. Agora vai ter a segunda, né? Foda-se. Foda-se, irmão. Você quer tempo pra estudar? Quer focar? Quer ficar 3, 4, 5 horas por dia? Mentira, que você não precisa estudar 4, 5 horas por dia pra estudar pra passar na OAB. Tá? Meia hora, 1 hora, 4 horas por semana já tá além do que você precisa. A menos que você tenha muita dificuldade em aprender, tá? Mas de qualquer maneira, deveria ter esse apoio, deveria ter esse tempo, pelo menos o tempo livre. Porra, a sua cabeça precisa disso. Senão você vai ficar maluco. Olha como eu tô puto nesse podcast inteiro. Você acha que eu tô em um estado emocional pra conseguir sentar e estudar ou conseguir fazer alguma coisa produtiva? Não. Eu tô tendo que desabafar durante 1h30, 1h40 aqui pra porra de uma câmera. Porque eu não estou mais me aguentando. Eu tive que parar a merda do meu hobby que eu gostava, que é fazer live. Ai, mas você não ganha dinheiro com isso. Que se foda, irmão. Eu quero, Ai, mas isso não tem nada a ver com a faculdade. Eu sei que não. Só que era o único momento de lazer que eu tinha. Agora nem lazer mais eu tô tendo. É só trabalho e merda pra fazer. E ainda tem que estudar. Como? Quando? Não sei. Boa sorte. Se você quer fazer direito, boa sorte, cara. Boa sorte. Eu espero que... Eu realmente, no fundo do meu coração, espero que você goste de curso. Goste do curso, ame o curso, se encontre na sua área, se encontre na sua carreira. Eu realmente espero, do fundo do meu coração.
Porque o jeito que eu sou puto com essa merda desse curso é difícil. Você não tem paixão pelo que você faz. Você fala, eu quero terminar essa merda o quanto antes. Né? E eu espero do fundo do meu coração que um dia eu dê certo na internet. Ou que, por alguma sorte do destino, eu fale, cara, me encontrei no direito. Gostei muito de fazer, sei lá, trabalhar com tributário e proteger as pessoas contra o Estado. É uma boa. Quem sabe, depois da faculdade eu vou lá e tento. Ou penal. De novo, né? Proteger as pessoas do Estado. Não sei. Talvez eu me encontre. Talvez depois. Mas no momento, tá foda. Espero que você seja feliz. Se você tá me ouvindo até agora, nem que você esteja me ouvindo só pra me criticar e falar mal, eu espero que você seja feliz. Eu espero que todo mundo ouvindo isso aqui seja feliz. Esse é o ponto principal da sua vida. Ser feliz. E manter essa felicidade. Senão você só ia gastar tudo de uma vez. E em um dia só você ia ser feliz pra caramba. Nossa. Carpe diem, né? Uau. Não, carpe diem o caralho. Você tem uma vida, espero que longa pela frente. Ou não, né? Isso também é foda falar. Eu espero que você viva pelo menos até uns 70, vai? 70, 80? Ah, até ali é bacana, vai. Não sei, eu não faço ideia, eu não sou um médico. Perdão. Nossa, que absurdo, a pessoa tem que viver até 120. Olha como ele está falando merda. Desculpa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Minha cabeça já fritou. Tá? Então assim, eu espero que você seja feliz. Só isso. Essa é a minha mensagem. Não use ad hominem, seja feliz. E até quando eu tiver tempo, ou tiver muito puto pra gravar outro podcast.